Olá, meus calvos, calvas, tonhões, como vocês estão? Estaremos fazendo formatos de vídeo mais neste de narração, porque está muito corrido pra gente ficar editando vídeo e áudio, tudo, e nem sempre fica um resultado muito legal, muito atraente. Então a gente vai estar fazendo a maioria narrado, como estou já iniciando este vídeo. E vamos partir para um novo quadro que ainda não tem nome. Vocês que estão aí a fim de um podcast tranquilinho, enquanto tá lavando a tua louça, fazendo seu almoço, a janta, porque tá ouvindo aí. Hoje eu vou estar lendo um capítulo do livro Grandes Enigmas do Universo, de Richard Henning. E ele é legal porque, assim, cada capítulo é uma história diferente, né? Ele fala sobre curiosidades aí, né? Cultura inútil pra quem gosta. Nem o Wagner. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, galera, deixa aí o like, se inscreve, passa pra quem você gosta, passa pra quem você odeia. E não se esqueçam que pra quem vai até o final do vídeo, sempre é contemplado com um meme. Muito bem escolhido. Memes de alta qualidade duvidosa. Então, por favor, fiquem até o final, nos ajude aqui nessa caminhada. Para vocês, são só alguns cliquezinhos rapidinho, mas para nós aqui, que é esse trabalho, é um universo inteiro. Porque nada melhor do que trabalhar com o que a gente gosta. Nós gostamos de fazer os vídeos, comentar sobre essas coisas, sabemos que tem muita gente que gosta também. E vocês aí, curtindo, compartilhando, ajuda a gente a chegar em pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também. Então, me ajuda! bom, o capítulo que eu vou estar lendo para vocês é o capítulo 8, eu acho ele muito interessante, que fala sobre o bezerro de ouro e o cordeiro pascal. Esse capítulo eu vou estar falando com as minhas palavras, tá? Porque este livro, ele usa umas terminologias tão rebuscadas, um eletismo desnecessário. Para quem não sabe o que é eletismo, é quando você pega algum tipo de conhecimento e coloca tanto termo técnico, tanta coisa desnecessária para fazer com que a pessoa não entenda, que aí quem entende fica se achando o eleito, sabe? O poderoso. E eu sou muito contra isso, totalmente. Eu sou a favor do conhecimento amplo para todos. Eu acho que se o idioma das pessoas é menos rebuscado, então vamos falar menos rebuscado. Você só vai falar rebuscado quando nem você sabe que tá falando direito. Aí a pessoa faz aquela típica jogada, né, de ai, você não tem QI suficiente para entender essas coisas que estou falando. Mas enfim, esse capítulo é interessante porque ele vai narrar uma situação que aconteceu na Bíblia, da adoração do bezerro de ouro, e inclusive ele cita que isso se repetiu na história, pelos judeus também. E ele acaba comentando sobre isso, do porquê, para uma religião extremamente monoteísta, ela tá sempre voltando para a adoração de um ser meio que nem antropomorfo é, na verdade é um bezerro mesmo, ou até mesmo um touro, ou até mesmo um boi. Bom, para quem nunca leu a Bíblia ou tem pouco conhecimento, ou quase nenhum, eu também não sou uma especialista do assunto, mas eu conheço superficialmente porque houve uma época que meus pais me obrigaram a ir pra igreja. Eu não consigo pensar em ninguém millennium que não foi obrigado a ir pra igreja em algum momento da vida. Se você conhecer, comenta aqui, por favor. Mas essa parte da Bíblia que acontece em Êxodo, narrado por Moisés, para fazer um download da nuvem lá, os 10 mandamentos, né? Ele conta que ele subiu ao monte e quando ele desceu, aconteceu que ele viu todo mundo adorando um bezerro de ouro. O que por si já era estranho, né? Porque não era nem um touro, nem um boi, nem um animal forte, nem o seu melhor amigo que está falaricando ele com a namorada atual. Meu amigo corno. Essa descrição já é estranha. Existe uma parte aí que tem um fator de interpretação. Às vezes colocou como um bezerro para mostrar que nem era um ser tudo isso, mas realmente era um touro. Ou realmente eles estavam adorando um bezerro mesmo, e isso também é muito estranho. Mas aconteceu aquele pau quebrando, eita porra, quebraram tudo, né? Começaram tudo do zero de novo. O cara quebrou as 10 mandamentos, subiu de novo, fez o download de novo dos 10 mandamentos lá, e aí meio que resolveu. Só que em 920 a.C., houve um rei judeu chamado Jeroboão, sim, esse nome lindo, que ele mandou fazer a mesma coisa, um bezerro de ouro, pra conseguir cultuar. E aí todo mundo ficou, ué, mas o judaísmo ele é totalmente monoteísta, inclusive ele é muito rígido nessa parte. Ele desce das tamancas quando alguém tá adorando outra coisa além de Deus, sabe? É diferente de quando você, por exemplo, você é da católico e vai de vez em quando a um bandista. Pro judeu isso não funciona não, ou você é judeu ou você não é, sabe? Então isso tudo acabou pesando bastante. Mas pra entender toda essa situação, a gente tem que voltar, pra vocês terem uma noção, há 4.000 anos. Então vocês pegam o nosso 2024, que é quando eu tô gravando esse áudio, e volta aí uns 4.000 anos atrás, onde se era extremamente cultuado o touro. Tanto que o primeiro signo que era adorado lá na Babilônia não era signo de cordeiro ou ainda o de Áries, mas sim o de touro. Então o touro ele sempre teve um significado muito potente da virilidade, da vontade, da construção, etc. E a maior parte das civilizações europeias
e norte-africanas, elas ficaram durante milênios cultuando esse ser. Não à toa que quando eles se viram desamparados porque Moisés tinha vazado para poder fazer o download lá, então eles acabaram voltando para um culto religioso extremamente antigo. E isso acaba se repetindo várias vezes porque é tão enraizado na natureza humana daquele povo, principalmente da Europa e norte da África, como eu já citei, eles acabam voltando sempre para tentar achar um apoio. Os hititas, os fenícios, o povo de Creta, os sabeus, Capadócia, enfim, tudo que tinha ali uma influência do culto de Mitra, teve ali uma grande adoração pelos bois. Então, por exemplo, nos fenícios era Moloque, lá em Creta era o Minotauro, no Egito era Apis. Esse culto que tinha em cima do boi, do touro, ele é muito antigo. Inclusive nos celtas também tinha uma adoração aos horns, seria chifres, também referenciando, na verdade, a todos os animais que tinham chifres grandes. O touro, no caso, ele tinha uma potência muito maior, porque ele sempre foi um animal muito forte e muito viril. Então, aquele seu amigo hétero top, pode chamar ele de touro, porque se ele se ofender, ele já tá errado. Porra, boi! Tô cansado de ver você se autodestruindo. E um marco muito interessante dessa questão da idolatria que você tem ao touro, ao boi, ou qualquer outro bovino próximo do sexo masculino, é principalmente o culto aos astros. A antiga astrologia, que foi difundida, na verdade, pelos babilônicos, naquela época os astros eram diferentes de hoje. Afinal de contas, as estrelas vão falecendo, vão nascendo novas, e aqui a gente está falando de uma data de quanto? Mais de 4.000 anos atrás? Pois é. Os babilônicos, eles não marcavam o início do novo ano com o signo de Áries, que seria o correto. Afinal de contas, Áries está onde? Em abril, ou seja, abriu o ano. Na verdade, a constelação de Áries nem existia nessa época, por mais que os signos já tivessem aí um salto imenso de conhecimento científico para a época. Não se pode considerar um conhecimento para hoje em dia, porque, afinal de contas, é pseudociência. Mas naquela época era muito correto levar a sério os signos. O signo de touro, quando ele ascendia no céu, já se marcava como início do novo ano por causa da estrela de Aldebaran, que era muito brilhante. E, além disso, o touro tinha um significado de prosperidade, força e renascimento. Eu sei que tá bem confuso, mas é porque, assim, aconteceu tanta coisa. Os nossos calendários mudaram, entrou um monte de mês absurdo, aí aumentou o dia, diminuiu o dia, enfim. Por isso que eu falo, quando uma pessoa fala, eu sou especialista em astrologia, pergunta pra ela se ela também é modelo no Instagram e sniper no Call of Duty, porque olha, é a mesma energia. Bom, mas voltemos aos fatos históricos. Lembrando que os hebreus, eles tinham como religião o judaísmo, então eu vou chamar eles de hebreus aqui e não judeus, beleza? Bom, os hebreus, eles foram escravizados por diversos povos mais poderosos. Quando eles eram escravizados, obrigatoriamente eles também recebiam doutrinas daquele povo que estava escravizando ele. Então, era normal os hebraicos terem ali em suas raízes também outras religiões, não só a judaica. E desvencilhar daquilo que eles foram aprendendo, muitas vezes desde nascença, era difícil. E um dos povos mais ricos que se tinha naquela época era os babilônicos. E os babilônicos foram eles que fundamentaram as primeiras astrologias. E eles marcavam o início do novo ano no signo de touro. Então, eles falavam, olha, se vocês querem ter prosperidade, renascimento ou até nascimento, força para seguir em frente, cultue o boi. Ou seja, teu amigo corno. Mas o que acontece? Para conseguir tirar isso, dava muito trampo. Basicamente, os signos eles se baseiam no quê, né? Nas constelações que são visíveis a um olho nu. E quando o sol, ele raiava e estava aparecendo as estrelas de touro, principalmente Aldebaran, que é a mais brilhosa, ali eles falavam, hoje é o ano novo. E é assim que os babilônicos interpretavam a questão do calendário. Como Moisés viu que não ia conseguir tirar das raízes daquelas pessoas a idolatria que se tinha pelo boi, então ele fundamentou a ideia da festividade do Pessá. Pessá significa passagem e representava o quê? A passagem do povo hebreu por todos aqueles 40 anos até conseguir chegar na Terra Prometida. Para comemorar o Pessá, eles sacrificavam o quê? Um cordeiro, que seria o Áries. Logo, eles começaram a interpretar que a entrada do ano novo era o quê? O Pessá, que se sacrificava um cordeiro. Daqui a pouco criou também um culto sobre o cordeiro, ou ainda sobre Áries. Ele foi tanto que até especulam a ideia de que Jesus Cristo ele nasceu no signo de Áries. Então, para vocês verem como tira uma coisa entre a outra, tira uma coisa entre a outra. O ser humano é maravilhoso, né? Mas os judeus, eles não podem falar muita coisa, porque eles sempre gostaram de adorar também um animalzinho, né? Pra quem não sabe, o bode expiatório também veio do judaísmo, que seria a ideia de pegar um bode preto, jogar todas as suas maldições e pecados em cima dele, e depois soltar ele à deriva para ele falecer. Chamava bode da expiação, né? Ou seja, da expurgação. Ele tira todos os pecados. E o cordeiro, mesma coisa, né? Que é o cordeiro de Deus que também leva todos os pecados. Então, assim, eu acho que o culto aos animais já estava aí há muito tempo, né?
Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem diferente. E eu, sinceramente, eu confesso que eu gostei de fazer dessa forma. Porque eu gosto de ler livros assim aleatórios e gosto de ter com quem conversar. Se você souber mais alguma coisa aí sobre outros livros dessa mesma natureza, ou se quiser inteirar alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa aqui nos comentários, viu? Comentem. Comentário é muito importante. Não só para quem pegar do YouTube, como eu também gosto de saber se tá indo legal ou não aqui o canal. Feedbacks são sempre bem-vindos, mesmo se sejam isso aqui tá uma bosta. Mas enfim, gente, deixa seu like, compartilha com quem você gosta, compartilha com quem você odeia. Vem com a gente que é sucesso. Um beijo no coração de vocês e no do Tonhão é no Popote como sempre. Say